vou dar tempo para a nossa missionária Eliette nessa noite. Recebendo com as palmas, em nome de Jesus. Só vamos cantar do Senhor, amém? Gostaria de deixar para o nosso coração essa noite o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 15 em diante, que nos diz assim: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está convosco. Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e o manifestarei a ele. Glória a Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para a nossa vida nessa noite. Amém? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Sabemos que o amor é um sentimento. E todo sentimento ele tem que ser demonstrado. E o amor por Deus também ele tem que ser demonstrado. Todas as vezes nós dizemos, eu amo ao Senhor. Mas o que o Senhor espera de nós? Atitude. Ele só pode saber se verdadeiramente nós o amamos através da atitude. Não é qualquer atitude, é atitude específica. Se guardar o meu mandamento. Para guardar o mandamento do Senhor, primeiramente, você tem que conhecer as Escrituras e saber quais são os mandamentos do Senhor. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar para o nosso coração nessa noite, que não possamos amar o Senhor só de lábios, de boca, dizer eu amo o Senhor, mas que nós possamos demonstrar para quem, missionário? Para o pastor, para o missionário? Não, irmãos. Para mim não vale de nada, eu não vou te salvar, não vou te levar para o céu, não posso te promover, não posso fazer nada por você. Você tem que mostrar a Deus. Aonde? Aqui, nos átrios, no Santo do Santo, também no seu trabalho. Aonde você for, você tem que carregar esse amor dentro do teu coração. E carregar demonstrando. Que todos possam olhar para mim, para você e dizer verdadeiramente, ele ama a Deus. E o Senhor olhar e dizer verdadeiramente, ali vai aquele que me ama. Aleluia, aquele que me ama. A palavra de Deus nos diz, será amado de meu Pai também. E muitas das vezes a gente fica falando sobre acepção de pessoa, mas Deus ele tem os seus escolhidos. Não é qualquer um que vai com ele para o reino, não. Então, às vezes a gente fica falando, mas Deus ama todo mundo, ama de qualquer jeito. Não é assim, não. Se você quer ser amado pelo Pai, você tem que cumprir os mandamentos de Deus. E não é a missionária Eliette que está falando, é a palavra de Deus que diz. E os dias estão cada dia mais difíceis. Então, cada dia mais nós já estamos sendo separados. Quem é, quem não é. Então, vamos nos colocar cada dia mais na posição que o Senhor quer. Não adianta o pastor falar, não adianta o pregador falar, não adianta ninguém falar, é você e Deus. Coloquemos na posição que o Senhor quer. Amemos ao Senhor de todo o nosso coração, porque muito em breve veremos o Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, Ele Luiz. Vamos estar vendo a Júlia louvando o Senhor. Logo após o presbítero Luiz faz uma palavra de oferta, orando para os que estão até a casa do Senhor. Santos irmãos, que Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Deus é Deus, bendito Luiz, louvado seja o Senhor. Logo após a cara do louvor, nós chamamos a oferta em nome do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Vivemos momentos difíceis nas nossas vidas, momentos que a economia mundial ela atrapalha todo o contexto e também Porto Real não está isento desses fatos, desses acontecimentos mundiais. E na história da humanidade, Deus sempre entrou com as providências e sempre Deus nos dá uma direção e uma ordenança. E Paulo não é diferente. Escrevendo aos Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo de 9, versículo 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo está nos alertando aqui em questão da semeadura, semear no reino. Se a gente for analisar um pouco mais esse contexto, nós vamos ver que semear pode ser uma semente lançada na terra. E muitas vezes eu tiro por mim lá em casa, nasce o pé de alguma coisa que tem muito tempo que eu plantei. Nasce quiabo, nasce jiló, nasce tomate. Tomate parece que é uma floresta de tomate. Plantei aqueles pezinhos de tomate pequenininho e eles floresceram, eles cresceram mais de 1 metro. Nem esperava que aqueles tomates, se fosse colocar eles em pé, eu não esperava que ele ficasse daquele tamanho. São sementes lançadas na terra. Deus nos surpreende com aquilo que nós lançamos na terra. Deus nos surpreende com aquilo que nós lançamos no reino de Deus. Ainda que a colheita não seja agora, ainda que a colheita não seja nesse instante, ainda que a colheita não seja neste dia, ainda que a colheita não seja neste mês, mas a colheita virá. E você vai poder dividir essa colheita com os irmãos. Meu pai, na ocasião que ele estava vivo, ele plantou quiabo lá em casa no ano de 2018. No ano de 2021 estava nascendo quiabo ainda. É semear na terra fértil. Não existe lugar melhor para você semear. Não existe terra mais fértil para você semear do que no reino de Deus. Deus vai abundar os seus celeiros, os seus lagares, vai ficar abundante. Deus vai prover. Temos que crer, temos que confiar, ainda que as circunstâncias não mostrem para a gente, ainda que a gente esteja vivendo uma circunstância difícil, mas Deus vai prover na nossa vida. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Semeie no reino, plante no reino, e você vai colher o melhor de Deus para a sua vida. Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, queremos te louvar, queremos bendizer o teu santo nome, render graças a ti e te glorificar. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero clamar ao Senhor nesta hora, Pai. Levante, Senhor Deus, dizimistas, levante, Senhor Deus, ofertantes para a tua obra, levante, Senhor Deus, dizimistas e ofertantes para semear no reino de Deus, assim como Paulo nos ensina, Pai. Semear com alegria, semear, Senhor Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que o reino do Senhor venha crescer, para que o ministério de São Luís venha crescer abundantemente e alcançar vidas, e vidas venham se render aos teus pés, Pai. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levante, Senhor Deus, homens e mulheres de Deus, com o coração bondoso, com o coração disposto, Senhor Deus, a ofertar, a trazer os dízimos da tua casa, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E abençoe, Deus, cada um que está aqui nessa noite, cada dizimista, cada ofertante, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, abençoe o juízo, fala com o Senhor. Deus, aleluia. Glória seja o teu nome. Fiel e santo, aleluia, Jesus. Aleluia. Só os irmãos conversam para ti mais uma vez, amém? Amém.
amada subirá para o seu noivo encontrar e eternamente o adorar, adorar. E eu verei os seus lábios se abrirem para pronunciar meu novo nome. E eu irei e correrei, o abraçarei, o abraçarei. A noiva amada, adornada para o noivo, no chão dos santos, adorando com os olhos, vai trocar as lágrimas pelo galardão. Igreja amada em seu coração, o inferno e a terra estremecerão. Ao som da trombeta a igreja subirá, vai romper o infinito e abraçar a Jesus, vai receber coroa em troca da cruz, para sempre, para sempre. Nada jamais quebrará a aliança, para sempre a igreja santa, para adorar o Rei, o meu Rei, o Altíssimo, tremendo e digno, mestre e Senhor, adorado no universo, a essência do amor, a estrela da manhã vencedor chegará. Vem e abraça esse lugar, sinta a igreja, a presença, a face do noivo, o amor, a unção e o fogo, sinta o toque do noivo, sinta a presença do noivo. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir aos céus em glória. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva que adornada está preparada para subir aos céus em glória. Vem, o noivo
quero agradecer nessa noite aqui a minha oportunidade. Quero agradecer toda a igreja que está nos ajudando nesse culto de quarta-feira. E eu creio, irmão, que Deus está com providência na sua vida nessa noite. Vai te dar a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Quero você que está nos assistindo também pelo Facebook, pela internet. Que Deus venha abençoar a tua casa. Que haja prosperidade na tua casa, na tua família. Que Deus abra as portas para você nessa noite no Senhor Jesus. Amém? Nós vamos mostrar a tua porta alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo, sem mais delonga, no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 21, que vai falar sobre a derrota de Sanaqueribe. Isaías, capítulo 37. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus que é o Glória a Deus, aleluia. Deus santo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. De Deus. Está pegando queimado, irmão. Grande Deus, aleluia. Nós te adoramos nesta hora, bendito Deus. Exaltamos a grandeza do teu poder. Declaramos, ó Deus, que tu és a Aleluia. nossa salvação, a nossa alegria. Deus, de poder e glória, aleluia, Jesus. Seja engrandecido nesse lugar, Pai. Esse culto é para ti. Glória a Deus. Esse culto é para exaltar teu santo nome. Esse culto, Senhor, é para poder proclamarmos a tua salvação. Deus que é o santo, aleluia, Jesus. Deus é para nos Glorificado e exaltado é o teu nome, Pai querido, aleluia. Se prepara ali. Glória a Deus. Diz aqui o texto, Isaías capítulo 37, versículo 21, diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto aos que pediste acerca de Sanaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. E a virgem de Sião te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e contra quem blasfemaste? Contra quem ergueste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor, e disseste: com a multidão dos seus carros subiste, eu ao cume dos montes, e aos últimos recessos do Líbano, cortarei os seus altos cedros, e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. E eu cavei e bebi a água, com a planta de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, já desde os dias antigos tinha formado? Agora, porventura, o fiz vir, para que fosse o que destruíste a cidade fortificada, e reduziste aos montões de ruína. Amém. Até aqui. Meus irmãos,
ajudar em nome de Jesus? Observa bem, eu quero estar pregando sobre um tema. É necessário atitude para Deus reverter a situação. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, capítulo 37, nós vamos ver que essa história começa no capítulo 36. No capítulo 36, a Bíblia vai falar acerca do início dessa história. No capítulo 36, a Bíblia diz assim: e aconteceu no 14º do rei Ezequias. Aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Sanaqueribe, rei da Síria, subiu contra a cidade fortificada de Judá e as tomou. Então escute bem, a Bíblia está dizendo aqui que foi bem logo após que o rei Joaquim, ele vai perder o seu reinado. A Bíblia diz que o rei Joaquim, ele vai ser levado, preso. Agora, a Bíblia diz que Ezequias vai assumir o reinado. Quando Ezequias assume o reinado, Ezequias não vai aceitar mais pagar imposto. Ezequias não vai mais aceitar, irmãos, mandar benefício para a Síria. Ezequias não vai mais aceitar ser escravo agora da Síria. Entenda bem, toda ação, ela tem uma reação. Dá caixinha de sardinha não, né? Ô glória. Aí tá bom. Glória a Jesus. Aleluia, tá bom. Escute bem. A Bíblia diz claramente que o rei, ele toma uma postura. E essa postura que o rei toma não vai agradar Sanaqueribe. Sanaqueribe agora vai se revoltar com a atitude de Ezequias. Porque todos os reis que vieram antes dele estavam agora obedecendo os seus comandos. E agora ele tem agora um Ezequias decidido. E Ezequias disse: nós não vamos ceder à pressão do rei da Síria. Agora escute bem isso aqui. Quando ele não aceita isso, Sanaqueribe então manda o seu servo. O nome do servo era Rabezaque. Escute bem o que ele vai dizer. Então o rei da Síria enviou Rabezaque de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao queduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a ter com eles Leaquim, filho de Alquias, o mordomo, Sábina, o escrivão Joás, filho de Asaf, o chanceler. E Rabezaque disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa? Que confiança é essa em que esperai? Bem posso eu dizer ao teu respeito, eu bem posso dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vã palavra. Em quem, pois, agora confia e contra a mim rebela? Entenda bem que aqui vai começar agora um ataque espiritual. Antes de você ganhar uma guerra no campo físico, você ganha a guerra no campo mental. Quem aqui já não passou pela experiência, irmãos, que você quando era jovem, você brigou e o seu adversário era maior, mas você percebeu que o seu adversário era um medroso. Aí você cai para onde? O terror mental. Você faz um terror mental. E ele começa então a esmorecer. Ele olha para a sua estatura e diz: olha, eu posso bater nele facilmente. Mas só que as palavras é persuasiva. E a palavra é forte. A palavra entra na mente e ela bloqueia aquela ação do camarada.
O camarada sabe que ele pode vencer, mas entrou o espírito de dúvida. Escute bem, quando Senaqueribe mandou agora o seu servo, ele diz: primeiro nós vamos vencer ele no medo. Ezequias é um cachorro morto. Ezequias está caído. Jerusalém está cercada. Ninguém entra, ninguém sai. Então nós vamos ganhar agora, a briga é na mente. E certamente ele vai voltar atrás, vai reconciliar comigo e tudo volta normal. Escute bem, ele começa então a afronta. Ele pergunta: agora confias e que contra mim me rebela? Eles que confiam no Egito. Primeira coisa que ele diz: tu está confiando no rei do Egito? Não era essa a confiança de Ezequias. Aí ele, porém, diz: olha, porém, se me disseres no Senhor, aí ele já tocou na crença. Primeiro ele pergunta se Ezequias está confiando no homem. É no homem que você está confiando, Ezequias? É no rei do Egito, aquele portão quebrado? Ele vai menosprezar o rei do Egito. Depois ele vai tocar na fé. É isso que o inimigo faz. Porém, se me disseres no Senhor nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos os altos e altares Ezequias tirou e disse Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ora, pois empenha-te com o meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se puderes dar cavaleiros para ele. Irmãos, ele aqui está humilhando Ezequias. Ele zomba da fé de Ezequias e depois ele diz: olha, se alinha com o meu rei, nós vamos te dar 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para ele. Quer dizer, você não tem nem 2.000 homens para lutar. Você não tem cavaleiros. Vou te dar 2.000 cavalos, mas você não tem homens para montar nesse cavalo. Ele está dizendo: é melhor você voltar atrás e fazer aliança comigo, porque senão vai morrer todo mundo. E ele começa ainda, olha só, ele vai: como pois poderá repelir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quanto confias no Egito, por causa dos seus carros e cavaleiros? Então, bem, ele vai agora humilhando, e o cenário era caótico. Ezequias agora se sente, irmãos, a pulga da mula de Balaão. Não é nem o carrapato, é a pulga, aquela coisinha pequenininha, destruída. Ezequias agora, irmãos, ele só tinha uma opção: é manter. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. O que é colocar a mão no arado? É quando você inicia. Está ligado, gente? Ah, não. Rapaz, o negócio está ruim, feia coisa. Está feia coisa. Então escute bem: quando coloca a mão no arado, é trabalho. É trabalho. Quando você está trabalhando para o Senhor, o inferno se revolta. Quando você começa a orar, a jejuar, a ser fiel, a se afastar das práticas erradas, o inferno se revolta. O diabo disse: eu preciso parar ele, eu preciso parar ela. Aí vem a pressão psicológica. E se você não cair na pressão psicológica, vem um confronto. Por isso todo cristão precisa entender: você precisa
capítulo 28, no verso 18, Jesus está dizendo: Ele dado todo o poder nos céus e na terra. Ele dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele disse para a tua igreja que ele tem poder. O poder foi dado a ele. E ele está dizendo agora, além que este poder pode vir para a nossa vida, que essa unção pode vir para a nossa vida. Então entenda bem que o apóstolo Paulo, ele está agora orientando a igreja, porque ele está vendo que a igreja vai passar por um confronto. O confronto é grande. Todo cristão precisa se preparar para isso. Pastor Marcos Feliciano pregou uma mensagem há muitos anos atrás. Os irmãos que não viram, depois pesquisa e vê. Falei, estava com a mensagem agora sobre a cabeça. Que parabéns. Os dias maus. Acho que é os dias maus, irmão. Desculpa. Esqueci a mensagem. O tema da mensagem. Se eu não me engano, acho que é os dias maus. Ele fala nessa mensagem que todo cristão vai ter que passar por esse dia. É o dia que ninguém deseja. É o dia que ninguém quer. É o dia, irmão, falando de você, fala assim como Jó falou: Deus, por que eu vim ao mundo? Por que o Senhor permitiu eu nascer? Por que o Senhor permitiu eu crescer? Era melhor eu ter morrido no ventre. Não foi isso que Jó falou? Era melhor, Senhor, eu ter a minha mãe ter me abortado. Porque alguns pregadores julgam Jó, irmão. Mas só quem está passando que sabe. Não é verdade? Só você que está passando a dor que sabe, que entende o tamanho da tua dor. Por isso que quando Jó, ele recebe os seus amigos, Jó, ele vai dizer para os amigos: por 7 dias vocês ficaram comigo, mas agora vocês não têm respeito à minha dor, vocês não compreendem a minha dor, vocês ignoram a minha dor, vocês me julgam, vocês me condenam. Ei, por 7 dias os amigos de Jó estavam orando com Jó. Está jejuando, está orando com Jó. Passou 7 dias, ele disse: não é possível. Você deve ter pecado contra Deus, Jó. Deus não fala contigo. Deus não fala nada, Deus não mostra nada. Você deve ter feito um pecado tão grande. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve o pecador. E aquelas palavras machucavam mais Jó. Porque eles não entendiam a dor que Jó estava passando. E assim estava agora, irmãos, Ezequias. Ezequias está agora diante, irmão, de uma dificuldade no seu reinado. Ele está vendo toda a cidade cercada. Quando a Bíblia diz aqui que ele parou junto a aqueduto, significa que ele cortou a água. Quem fica sem água? Quem fica sem água? Ninguém fica sem água por muito tempo. Ninguém fica sem alimento por muito tempo. Se ninguém entra e ninguém sai, uma hora vai acabar a comida, uma hora vai acabar a água. E agora as pessoas que estão ali estão desesperadas. Quem é que sofre a consequência? O líder. O líder agora, que é Ezequias, está com uma pressão grande. Os anciões estão em cima dele. Os escribas estão em cima dele. As pessoas estão em cima dele. Agora escute bem. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 4, que quando agora o oficial do rei, ele vai buscar uma cura para o seu filho, ele está apressado, ele diz: Senhor, venha e socorre meu filho. Ele quer que Jesus segue ele à pressa, mas Jesus está com a multidão atrás. Jesus olha para ele e diz para ele: vá, o teu filho vive.
A Bíblia diz que ele confiou, lê o texto que você vai ver. Ele confiou na palavra. E ele vai, caminho de 2 dias para a sua casa. No meio do caminho, seu servo chega para ele e diz: meu senhor, o seu filho está Vivo. a febre o deixou. E ele pergunta: que hora que foi isso? E o seu servo disse para o seu senhor: por volta de 1 hora da tarde. Então ele vai entender que foi exatamente aquela hora que Jesus falou para ele: vai, porque o teu filho viverá. Vale a pena confiar na palavra do Senhor. Vale a pena acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que agora no capítulo 37, escute bem, e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, entrou na casa do Senhor. Entenda bem, irmão, nós somos o único povo de Deus, o único povo, aliás, na face da terra, que temos armas espirituais para lutar contra o inferno. E Paulo vai dizer aos Coríntios que essas armas são poderosas para destruir fortaleza. Entenda bem que ele, quando recebe a notícia, o que ele faz? Ele rasga as suas vestes. Humilhação. Ele vai agora sair do trono, vai tirar a coroa, vai colocar agora pano de saco, vai cingir em cinza. E a Bíblia diz que agora ele entra e se humilha. Escute bem. E disseram-lhe assim, diz o rei, disseram-lhe assim, diz Ezequias, este dia, olha o que é, o que Ezequias diz. E disseram-lhe assim, diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vergonha, de blasfêmia, porque são chegados os filhos ao parto. Porque são chegados os filhos ao parto, e força não há para dar-os à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabezaque, a quem o rei da Síria, o Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para recuperá-lo com palavra que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz orações pelos remanescentes que ficou. Entenda que não ficou muito. Em todo período de guerra não fica muitos. Essas palavras remanescentes você vai ver muitas vezes na Bíblia. Quem são esses? São os escolhidos de Deus. São aqueles que a missionária falou aqui no início. São os xodozinhos de Deus. E que muitas das vezes não aparecem. Não estão contados. Ninguém vê eles. Mas eles são os remanescentes. Eles são aqueles que a Bíblia diz, ó, estão sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, bateram na casa, mas a casa permaneceu intacta. Por quê? Porque estão firmados na rocha. Agora Ezequias diz: orai por esses remanescentes que ficou. Ora por eles. Porque são dias, irmão, de luto. São dias de treva. São dias difíceis. São dias que nós queremos que Jesus volta logo. O nosso irmão, o prefeito Luiz, falou aqui acerca da economia. Irmão, dia após dia está pior. Pega aí uma semana, vai em dezembro para tu ver. Lojas, mais lojas fechando. Você vai ver agora que há um desespero para as pessoas venderem. Porque ninguém está vendendo nada. Ninguém quer comprar nada.
Nós que temos o penhor do Espírito. Quem é esse nós também? A igreja. Quem é que tem o penhor do Espírito? Quem é que tem o selo do Espírito? A igreja. Paulo diz: a igreja também está sofrendo junto. A igreja também está recebendo junto. A igreja também está passando por um momento difícil. Ei, mas entenda bem, Sanaqueribe foi longe demais. Sanaqueribe tocou em Ezequias. Sanaqueribe tocou no caráter de Ezequias. E depois agora ele vai tocar na fé de Ezequias. Quando ele toca na fé de Ezequias, dá ruim. Quando ele mexe com a fé de Ezequias, vai dar ruim para ele. Porque, escute bem, quando ele faz isso, a Bíblia vai dizer isso aqui, ó. Escute bem. No versículo 30, no versículo 29, no capítulo 37 que nós lemos, no versículo 29, a Bíblia diz assim: por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus vai dizer isso a respeito de quem? De Sanaqueribe. Deus diz: olha, por causa da tua afronta, por causa da tua arrogância. Porque Rabezaque dizia: quem é o Senhor? Quem é Deus? Perante o meu rei, um homem poderoso, um homem grande. Mas, irmãos, ninguém é maior do que o nosso Deus. Não há demônio, não há principado, não há potestade, não há homem, não há Deus. A Bíblia vai dizer, nós temos exemplo aqui. Quantos Deus o nosso Senhor abateu? Nosso Deus abateu muitos. Muitos Deus caíram por terra. Sua glória, a sua honra. E somente o nosso Deus prevaleceu. Ei, a Bíblia está dizendo que agora Sanaqueribe, ele vai ser abatido. Deus cria essa, irmãos, estratégia para bater ele. Por isso nós não podemos fugir, irmão, de guerra. Guerra você não se foge. Guerra você não esconde. Batalha você não foge dela. Pelo contrário, você cinge o seu ombro e vai para a guerra. Davi, ele vai orar a Deus todas as vezes. Quando vinha o inimigo contra Davi, Davi dizia: Deus, é para mim sair contra esse povo ou não? E se é para mim sair, como eu devo sair? Olha, escute bem. A sabedoria na oração. Precisamos ter sabedoria. Não é só ir na guerra. Você pode vencer uma guerra sem levantar uma espada. Você pode vencer uma guerra, irmão, sem você dar um grito. Você pode, a Bíblia nos garante isso. Mas quando você está na direção de Deus, o problema é quando nós queremos vencer pelas nossas forças, pelos nossos braços. Isso não vai funcionar. Quando é uma guerra espiritual, não vai funcionar. Não é somente no âmbito físico, está no espiritual. Nesses últimos dias agora eu tenho pegado muita guerra, muita batalha, irmãos, com pessoas que aparentemente não tinham problema algum dentro da sua casa. É por isso que os pais que estão na zona de conforto devem sair da zona de conforto. Pastor, o que é sair da zona de conforto? É procurar o caminho da oração, procurar o caminho do jejum, procurar o caminho da santificação. Porque não pense que o teu
Tu és uma ameaça para o adversário. A tua casa é uma ameaça para o diabo. E o diabo vai te confrontar, você querendo ou não. Então é melhor ele te pegar preparado. Preparado. Eu estava ajudando uma moça esses dias. E eu perguntei para o rapaz, quanto tempo que você está sendo atacado? Ele disse, já tem tempo, pastor. Tem tempo que eu estou sentindo aqui demônios dentro do meu quarto. Tem tempo que eu estou sentindo, estou ouvindo vozes. Tem tempo que eu estou vendo uma cabeça na parede cheia de cobra. Então, os demônios estavam dentro da casa atacando. E muitas das vezes as pessoas estão na zona do conforto. O diabo só pode pegar o crente, irmãos. Irmãos, aleluia, de qualquer maneira, quando ele não está orando. Deus fala. A missionária, minha testemunha, há um ano atrás, eu disse para ela, eu saí da oração 3 horas da tarde, eu falei para ela, Deus mandou tu se preparar, não foi? Deus mandou tu se preparar, que bomba está vindo aí. E é coisa pesada, mas não faz nada, deixa Deus trabalhar. Deus fala. Ninguém vai pegar servo de Deus despreparado. Você que ora, deixa eles pensar que você está dormindo. Deixa eles pensar que você não está cochilando. Mas você que conhece como Ezequias, olha aqui que a Bíblia diz. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor, no capítulo 37. Ele entrou, ele sabia onde era o seu refúgio. O nosso refúgio é a casa de Deus. No dia de guerra você não pode fugir da casa de Deus. É aqui. Salmo 63, o salmista vai dizer: quando eu olhava para a prosperidade do ímpio, eu quase o quê? Me desviei. Irmãos, entra uma revolta assim. Entra uma revolta. Deus se prostituindo, pessoas matando, pessoas roubando. E todo dia se prosperando, chegando com um carro novo. E muitas vezes eles estão andando bicicletinha, de chinelo havaiana. Não, que hoje a havaiana hoje todo mundo está na moda, né? Tadinho, passando sufoco. E aí entra a revolta. Foi isso que Asaf disse. Ele tirou os olhos da promessa e olhou para o ímpio. E ele disse: olha, Senhor, até na sua morte eles não têm dor. Até na sua morte. Ele vai agora ficar juriado aqui. E ele foi perdendo o ânimo de ir para a casa de Deus. Ele foi perdendo o prazer de estar na casa de Deus. Por que muitas pessoas param na sua caminhada? Porque esquece da promessa. Por isso que eu bato aqui na tecla: promessa não pode abrir mão. Você tem que dobrar o joelho e dizer: Deus, olha, está escrito, tem que acontecer. Tem que acontecer, irmão, não tem conversa. Ei, reparou o altar? Reparou o altar? Você vai entrar na presença de Deus, mas de qualquer maneira. Faz um autoexame. Eu tenho condição de reivindicar isso? Eu tenho? Se não tem, não abre a boca. Agora, se tem, você pode reivindicar a Deus. Se tem, você deve bater, persistir. Jesus vai dizendo em Mateus acerca da persistência. Quando ele fala sobre o juiz e a mulher. O juiz era inimigo. A mulher persistiu, bateu e atender. Jesus diz assim ao vosso Pai: nós precisamos persistir. Eu sei que tem hora que cansa, desanima. No ano de 2000, parece que eu orava e nada acontecia. Mas hoje eu entendo o que Deus estava fazendo na minha vida e na vida da missionária. Deus não quer dar bênção só material. Deus quer te preparar para algo tão grandioso. Deus quer te preparar para o ministério. Deus quer te preparar para aquilo que vai vir pela frente.
Mas entenda bem, quando você entende essas coisas, olha o que a Bíblia diz. No versículo 33 diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, e nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Isso são promessas. Antes do cumprimento da palavra de Deus, vem a promessa. Deus, ele disse para Josué: eu já entreguei na tua mão Jericó. Mas lê o texto. Jericó está por pé. Eis que eu já entreguei na tua mão Jericó e os seus habitantes. Mas estavam todos lá, irmão. É isso que nós precisamos entender. A promessa é nos feita. Nós temos que nos apoderar dessas promessas, acreditar nessas promessas e não redar o pé delas. Ainda que venha desânimo,